Pronto, agora vamos começar de novo. Então, as subpersonalidades. Jung, né? Vocês já devem ter ouvido falar de Carl Gustav Jung. Ele era psicólogo, psiquiatra, e ele foi o criador da psicologia analítica. Então, vamos lá. O que são subpersonalidades? A subpersonalidade é uma energia que a mente cria. É uma semiconsciência criada pela mente quando esta entende a necessidade de um mecanismo de defesa diante do impacto emocional que pode ser positivo ou não. Quando é que a gente cria uma defesa? Quando a gente leva um susto, quando alguma coisa nos impacta, né? Então, geralmente a gente acha que a gente só se defende, só cria mecanismos de defesa quando a gente tem alguma coisa negativa, alguma coisa ruim nos acontecendo, né? Então, eu trouxe o exemplo do aniversário surpresa. Não é porque é uma coisa que a gente considera boa, né? Uma festa surpresa, um aniversário surpresa, a gente até acha que, poxa vida, que legal, né? Mas às vezes, mesmo uma coisa que a gente considera surpresa, ela pode ter um impacto negativo na pessoa. A criança, por exemplo, né? Você faz um aniversário surpresa para uma criança. E aquilo para ela, de repente, você colocou palhaços na festinha surpresa. E a criança nunca tinha visto palhaço e leva um susto, se assusta, cria um trauma de palhaço naquele momento, né? Então, nesse momento, ela usa um mecanismo de defesa desse palhaço. Então, ela cria alguma forma de se proteger desse trauma, desse medo. Então, nesse momento do trauma, ela cria, né? Que para quem é espiritualista entende que nós produzimos ectoplasma e nós usamos uma fagulha da nossa alma para criar isso, né? Então, nós criamos essa subpersonalidade. O exemplo, né, que foi dado aqui, que a gente considera positivo, porém, dependendo da maneira como a pessoa absorve a informação, na hora da surpresa, se a mente entender como algo negativo a si mesmo, vê a necessidade de um mecanismo de defesa. Então, desvia um quantum de energia como proteção, criando o que nós chamamos de subpersonalidades. Complexos. Vocês já ouviram falar dos complexos? Então, Jung, ele trabalhou muito com o quesito complexos. O que são complexos? Vocês já ouviram falar de complexo industrial? Que é um lugar onde tem muitas empresas, muitas indústrias, né? E é exatamente isso. Os complexos, né? O que nós consideramos é uma série de conteúdos nossos, né? Então, por exemplo, complexo mãe. Tudo relacionado à mãe, sejam subpersonalidades, seja o arquétipo, seja tudo que acontece relacionado à mãe, nós temos um complexo, uma gavetinha de complexo mãe. Então, nós colocamos tudo ali, né? E nós temos vários complexos: complexo mãe, complexo pai.
Jung, ele determinou vários tipos, né? Eles fazem parte de quem nós somos, fazem parte da nossa personalidade, né? Dentro de nós temos vários complexos. E aí, o que é, portanto, cientificamente falando, um complexo afetivo? É a imagem de uma determinada situação psíquica de forte carga emocional. E, além disso, incompatível com as disposições ou atitude habitual da consciência. Ela não age como a nossa personalidade, com o nosso jeitinho de ser. Ela muda completamente a minha maneira de me expressar. Quando um complexo é ativado, eu mudo completamente. Eu não sou mais a Rosana que você conhece, mas quem toma a minha frente é aquele complexo, com todos os conteúdos que tem armazenado dentro daquele conjunto, né? Essa imagem é dotada de poderosa coerência interior e tem sua totalidade própria e goza de um grau relativamente elevado de autonomia. Vale dizer, está sujeita ao controle das disposições da consciência até um certo limite, e por isso comporta-se na esfera do consciente como um corpus alienum, um corpo estranho, animado de vida própria. Com algum esforço de vontade, pode-se, em geral, reprimir o complexo, mas é impossível negar a sua existência. E na primeira ocasião favorável, ele volta à tona com toda a sua força original. O que são, então, esses complexos? São um agrupamento de pensamentos, de ideias carregadas de uma intensa carga de emoção, de afetividade, né? Então, os nossos sentimentos, os complexos, eles são extremamente carregados de sentimento, em torno de um núcleo e caracterizadas por uma tonalidade emocional comum. Esse núcleo são os arquétipos. Vocês já ouviram falar de arquétipo também, né? Então, esse agrupamento de sentimentos, de emoções, eles formam como se fosse a capa envoltória de um arquétipo. Então, a gente estava falando do arquétipo mãe, né? Do complexo mãe, arquétipo mãe. Dentro dele existe o contexto do arquétipo da mãe. Esse arquétipo não é a nossa mãe, mas é a mãe inconsciente coletiva. É aquela mãe que, independente de onde você está, que língua você fale, que país que você mora, que tribo você vive, mãe é mãe. Todo mundo sabe o que é, né? Então, isso é um arquétipo, é algo que está no inconsciente, mas é tão claro e definido que todo mundo sabe o que é. Não existe dúvida a respeito de arquétipos, né? Quando você fala um determinado arquétipo, o arquétipo do herói, todo mundo sabe o que é. O arquétipo do rei, todo mundo sabe o que é. Arquétipo pai, todo mundo sabe. Mãe, todo mundo sabe. Não tem como errar. Então, o complexo é esse monte de carga emocional que envolve esse arquétipo. Então, são vários complexos dentro do nosso inconsciente. Jung via dois aspectos gerais em todo o complexo. Ao primeiro, ele chamava de casca do complexo e ao segundo, de núcleo. A casca se apresenta dependente de uma rede de associações agrupadas em torno de uma emoção central
e adquirido individualmente. Então, existe esse arquétipo central e tudo o que é relacionado, por exemplo, a mãe, tudo o que acontece que é relacionado a essa mãe, que tem uma carga emocional, ela vai formando essa casca em torno desse núcleo mãe, né? A casca se apresenta dependente de uma rede de associações agrupadas em torno de uma emoção central, e ele é adquirido individualmente. Formam-se assim verdadeiras unidades vivas, capazes de existência autônoma. Então, os complexos, eles têm vida própria. É que nem eu estava falando. Eu estou aqui, você me conhece. Se algo aciona o meu complexo, ele vem para frente e é ele quem começa a atuar ao invés de mim, ao invés da minha personalidade. Porque E a como carga emocional me mobiliza. Então, eu sou levada a me movimentar, sou mobilizada por essa energia, por essa carga emocional, associada a um complexo, seja ele qual for, né? Depende do que foi acionado naquele momento. Segundo a força de sua carga energética, o complexo torna-se um imã para todo fenômeno psíquico que ocorra ao alcance de seu campo de atração. Então, por exemplo, se ele está na frente, atuando, vivenciando, experimentando, com toda aquela carga emocional, tudo relacionado àquele núcleo vai ser atraído. Então, é quando você começa a atrair situações na tua vida que você não queria. Ah, mas eu não quero viver isso. Por que eu estou atraindo isso? Porque aquela carga emocional funciona como um imã para determinadas coisas, para você experimentar, para você vivenciar. Os As subpersonalidades, elas estão dentro desses complexos. Então, elas atuando. Então, quando a gente faz o psicodrama, a gente começa a trabalhar com elas, que a gente coloca ela na frente, você começa a enxergar aspectos seus, sua maneira de olhar para determinadas coisas que você não conseguia racionalmente perceber. Então, olha aqui, ó. Onde que estão os complexos? Aqui seria a psique, vocês conseguem ver o desenho, né? Aqui está o inconsciente coletivo, que é tudo isso aqui em cinza. Nós temos os arquétipos conectados a vários complexos. Os complexos, eles estão dentro do inconsciente pessoal. O arquétipo dentro do inconsciente coletivo. O si mesmo, que é o centro da nossa psique, o eu, que é o consciente, que é o aqui e agora. É eu aqui falando, né? Então, dentro do inconsciente coletivo, nós temos vários arquétipos, e aí nós temos o nosso inconsciente pessoal, que a gente busca arquétipos também do coletivo e traz para o pessoal, e temos várias formações de complexos que atuam na frente do meu eu consciente. No centro de todos os complexos, encontraremos quer a atuação de um arquétipo ou a atuação de uma imagem arquetípica.
que é praticamente a mesma coisa, né? A imagem que nós criamos daquele arquétipo. Os arquétipos são o centro de energia da psique, conquanto são diferentes núcleos que impulsionam e vitalizam a psique. Sempre que há uma alteração em uma disposição, um complexo está atuante ou ativado. Então, quando você percebe essa alteração de comportamento, a maneira como eu começo a me posicionar, a falar, a me expressar, é um arquétipo, é um complexo que foi ativado naquele momento por alguma situação que eu experimentei, né? Que nem na semana passada, o baque, o susto que eu levei, trouxe para fora um arquétipo do medo. Eu entrei num medo assim terrível, eu fiquei muito mal. Então, quem começou a atuar foi quem? O meu complexo dos medos, de fragilidade, né? Então, quando a gente percebe, já está, você não tem nem como. Não, isso aqui não vai acontecer. Já aconteceu, É, já Rosana, está que na nem frente. lá, que nem naquele dia comigo, né? Foi exatamente o que aconteceu com você. É, Lembra que eu te falei? A gente pode trabalhar isso é, trazendo as subpersonalidades no psicodrama. porque aí, como eu estava com a história do físico alterado, eu não consegui me conter, né? Assim, ainda fiquei mais fragilizada. Exatamente. Analogamente, quando atravessamos um período no qual nos sentimos desanimados e desmotivados, e de uma hora para outra algo consegue nos motivar, também significa que um complexo foi tocado. Então, tanto para te levantar como para te derrubar, quando altera aquilo que você é, a forma de expressão é o complexo que está atuando. Os arquétipos. Não olhamos para um arquétipo, enxergamos através dele. Essa palavra se refere a uma forma diversa de se olhar para as coisas. As imagens arquetípicas dão a sensação de serem luminosas, mágicas, fascinantes, daimônicas, divinas, né? A gente tem aqui alguns exemplos, né? O herói, o rei, o mago, o palhaço, o bandido, o sábio, o bom menino, né? Esse aqui pode ser o governante, como pode ser o sábio, né? Então, os arquétipos, você não vê o arquétipo, você vê através dele. Então, quando eu olho para você, eu estou olhando para você. Mas existe algo em você que me remete a um arquétipo, né? Então, quando você olha, opa, peraí, eu me identifico com aquele arquétipo. Então, eu passo a ver através desse arquétipo é que eu vejo você, né? Quando vocês olham para mim, né? Que imagem vocês fazem de mim? Ah, o arquétipo da sábia professora, Né? curadora. E é exatamente isso. O meu arquétipo que eu trabalho, que eu vivencio, que eu experimento, é o mago e o sábio. E a curadora. Então, mas a curadora está dentro do mago, É. de alguma forma, né? Está incorporada num dos significados do mago. Está vendo como a gente vê através, Uhum. né? E isso é tão verdadeiro, né, Rosana, que eu ia dizer assim.
Eu olho para você, Rosana, eu vejo um universo. É como se você, para mim, simbolizasse muitas coisas, a sua presença, o seu espírito. E é justamente isso que você disse, né? A sabedoria e o mago, né? Então, essas duas coisas juntas forma tudo, né? E é tão interessante isso. Que E não é coisa, uma né? coisa que eu saio para. Olha, gente, eu sou o mago, eu sou o sábio. Não é isso. Mas você vê através de mim. Você vê esse arquétipo através. É tão interessante, né, Rosana, que aí, como eu te vejo com esse arquétipo, quando eu fiquei agoniada naquele dia, eu lembrei de quem? Da Eu Osana. confiei, eu confiei em quem eu fiquei, meu Deus, a quem eu vou falar isso, a quem eu vou compartilhar, com quem eu posso contar. Aí me veio a Kátia, né? E tu. Mas eu digo, não, é melhor a Rosana, que a Rosana é da família, Kátia fica para depois. Aí pronto, aí recorri à sábia maga, a maga sábia. E é assim que nós funcionamos, né? Então, quando eu olho para alguém, eu capto esse arquétipo e eu me vinculo a essa pessoa através desse arquétipo, né? Se é um arquétipo, por exemplo, se eu tivesse o arquétipo eh, da rebelde, da revoltada, da briguenta, né? Do bandido, talvez você não confiasse em mim, É. né? Então, cada arquétipo vai atrair pessoas que precisam, que buscam, que gostam desse tipo de arquétipo, né? O arquétipo, ele é extremamente usado em campanhas publicitárias, né? Em marketing, você usa muito o arquétipo. E é interessante, né? Porque, assim, por exemplo, você é o arquétipo do mago e da sabedoria porque você lida com essas energias, né? Ou seja, o Exatamente. bandido, né? O bandido, ele se torna um arquétipo de bandido porque ele mexe com isso, né? Uhum. São as energias que ele Você carrega, que ele manipula, traz, né? Elas parecem ter uma origem transcendente, autônoma, que ultrapassa a consciência individual e invocam uma ambivalência. Somos tanto atraídos como somos repelidos por essas imagens, uma vez que elas têm aspectos sombrios, ameaçadores e destrutivos, muito embora, da mesma forma, possuam aspectos criativos e luminosos. Porque tudo tem o seu lado sombra, né? Então, se eu tenho o arquétipo do mago, eu também tenho o arquétipo da bruxa, no mau sentido, né? Não na bruxa boa, né? Então, o mago, ele tem o seu lado sombra, assim como todos os arquétipos. Então, eu posso me sentir atraída por esse lado luz e posso me sentir repelida por esses aspectos negativos, sombrios, do aspecto do lado sombra, né? O não reconhecimento dos conteúdos do inconsciente nos leva a que façamos projeções, né? Então, o que que acontece? E como é que a gente trabalha isso, né? Que a ideia é mostrar o nosso trabalho da, do psicodrama. Quando a gente não reconhece as nossas sombras, os nossos defeitos, os nossos arquétipos negativos, o que que a gente faz? O nosso inconsciente enxerga isso no outro. Então, quando eu olho para Deiciane, eu vou ver um aspecto nela e eu vou projetar nela algo que é meu.
porque eu não a conheço especificamente, detalhadamente, para poder dizer que ela é isso ou aquilo. Mas eu jogo algo meu que eu identifico nela. Porque no outro eu só reconheço aquilo que é meu. Eu só posso reconhecer algo que eu conheço. E eu só conheço algo que é meu. Tão, Né? tão simples, né? E a gente fica julgando as pessoas e dizendo que a pessoa é isso e aquilo. Nem a gente não tem como julgar, porque eu não conheço a Daisy, eu conheço a mim. Se eu vejo determinada coisa nela, é porque eu estou reconhecendo algo meu nela. Uhum. É aquela velha história do descobrimento das Américas, né? Dos índios que ficaram, né? Foram dizimados. Por quê? Porque eles não reconheciam aquilo, eles não conheciam aquilo, então eles não reconheceram o perigo. Eles não conseguiam projetar algo naqueles Verdade. invasores, né? Porque eles não conheciam. Então eu só olho para você e vejo algo que é meu. Então, quando eu reconheço algo que aí normalmente as pessoas entram em julgamento, porque você é assim, você é chata, você é briguenta, você. Não, como dizia Freud, né? Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo, né? O que que acontece? Eu estou falando de mim mesmo, eu não estou falando do outro. Então, essa projeção, né? O que eu projeto no outro é algo meu que eu enxergo nele, mas que eu não reconheço em mim. Eu só reconheço isso no outro, porque eu estou sem condição de acessar o meu lado inconsciente. Então, uma maneira de eu enxergar o meu inconsciente é através dessas projeções. Antes de mais nada, tendemos a enxergar no outro aqueles fatores que são nossos, a nós pertencem, mas que por não reconhecermos como nós, sendo nossos, são projetados. Então, nós temos aqui os 12 arquétipos de Jung. Então, é o inocente, o cara comum, o explorador, o bobo da corte, o sábio, o prestativo, o herói, o criador, o fora da lei, o governante, o mago e o amante. Então, esses 12 arquétipos, eles são utilizados normalmente pelo marketing, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma campanha de determinada coisa, para ser bem verdadeira essa campanha, eu tenho que fazer o trabalho em cima do meu arquétipo, direcionando para aqueles a quem eu quero atingir. Porque, por exemplo, o mago e o sábio, eles não querem atingir todo mundo. Mesmo porque não é todo mundo que vai conseguir entender o que o sábio e o mago estão querendo dizer. Então, se eu direcionar uma campanha, eu preciso direcionar para pessoas que buscam exatamente isso que eu tenho para oferecer, Uhum. né? Então, ela é muito, mas muito utilizado mesmo nas campanhas de marketing.
Ainda sobre os complexos, para Jung, complexos são partes que se separaram da personalidade psíquica. Essas partes desgarradas da consciência e que passam a viver na esfera do inconsciente podem voltar a fazer parte da psique consciente. E é isso que a gente quer fazer com o trabalho, trazer para a consciência esses processos que são totalmente inconscientes. O que costuma unir um complexo são associações que se relacionam pelo mesmo tom emocional. Entretanto, em seu núcleo, inexoravelmente existe um arquétipo atuando. Por não estarem na esfera da consciência e, portanto, não serem direcionados pelo ego, eles possuem uma atuação autônoma. Então, quando a gente faz o psicodrama do inconsciente, que a gente chama ali, por exemplo, né? Vou chamar a minha raiva. O representante, ele vai receber essa carga energética e vai atuar em ressonância, porque se eu escolhi essa pessoa para me representar, é porque existe uma ressonância comigo, né? Aquela coisa da gente ver no outro aquilo que é seu, né? Não dentro do julgamento, mas você sente aquela energia que é muito parecida com a sua. Então, quando ele começa a raiva, né? A pessoa começa a atuar como a sua raiva, você começa a enxergar como é que você age e começa a entender juntamente dentro do psicodrama, você traz outros personagens e você começa a ver a interação, por exemplo, da raiva com o pai, ou da raiva com a mãe, ou da raiva com os irmãos, ou com alguma coisa que aconteceu ali, algum outro trauma. E você começa a perceber a interação, você começa a enxergar a sua raiva, você começa a perceber como é que a sua mente pensa, né? Dentro desse arquétipo, através das subpersonalidades. Você traz para o espelho, né? Traz para o espelho, exatamente. Então, o psicodrama, ele trabalha isso. Legal. É tipo a constelação, né? Só que a constelação, o que que ela faz? Ela pega pessoas que existiram. Quando eu falo pai ou mãe da subpersonalidade, né? A subpersonalidade mãe ou a subpersonalidade pai, não são o teu pai e a tua mãe, não são os teus avós, mas são sim a imagem que você tem deles. É como você criou na sua mente a imagem da mãe, a imagem do pai. Então você vai estar trabalhando não com o papai e a mamãe reais, mas com aquele que está aqui dentro, que é real na tua mente. Então, por exemplo, se você chama a subpersonalidade medo, e você vai ver que esse medo vem da onde? Talvez venha da mãe, né? Que você conheceu ali, que você criou aquela imagem de mãe que te traz medo, que te colocou medo em algum momento. Então, o medo ele está associado a quem? A imagem da O mãe. arquétipo da mãe, né? O arquétipo da mãe, o complexo que está ali, a subpersonalidade ali, mãe. Então, quando você vê nessa representação, você começa a entender o que é que te move, o que é que move seus medos, né? Rosana, aí no momento da sessão, não tem fala, né? Como na constelação, é só para trazer clareza, é assim? Não, não tem essas falas que tem na constelação, mas, por exemplo, você vai falar tudo o que você está sentindo. Ah, Tudo tá. que vier para você de sensação, de emoção, ou que dá vontade de falar, você vai falar.
É você quem vai falar, não sou eu que vou te dizer o que você tem que falar. E a Assim, ai, pessoa eu que estou está sentindo muito, uma dor no peito, eu estou me sentindo muito grande, eu estou me sentindo pequena. Quando eu chego perto, eu sinto um mal-estar. Então, você vai dizer o que você sente. Então, é muito mais falado pelos personagens, é muito mais vivido pelos personagens do que a constelação. Porque a constelação é a gente que diz o que você vai dizer, né? Existem as falas já organizadas para harmonizar aquele sistema. Mas aí na nossa mente, não. tanto a gente fala quanto a pessoa que está na representação também pode trazer, né? Sim, a pessoa, por exemplo, você é a pessoa que vai ser o cliente do psicodrama, tá? Você vai escolher alguém para representar você, só. Depois você vai ficar quietinha assistindo. Entendi. Qualquer outro personagem vai ser escolhido pela pessoa que está representando você. É Você só diferente, vai né? A assistir. dinâmica. É, Você só assiste. E aí você vai estar vendo toda a dinâmica da sua cabeça. É como se você estivesse assistindo a um filme da tua mente. Lembra, você assistiu Divertidamente? assisti. Que tinha a raiva, tinha a nojinho, tinha a É, tristeza, né? Então, todos aqueles, exatamente isso, é aquele filminho que a gente vai assistir no psicodrama. É a nossa mente que está ali. sim. É uma abordagem muito interessante, né? Pelo que você está trazendo aí. Eu nunca tinha É vivenciado, né? Não diferente, né? conhecia. É. Então, eu estou querendo fugir um pouco de só constelação. Vamos fazer coisas diferentes, vamos fazer coisas mais animadas, porque quando a gente fala da nossa mente, ela é mais animada do que a constelação, né? A constelação tem muitos dramas, né? E a nossa mente, ela é mais divertidamente, né? É. Então, é bem interessante o trabalho, né? Então, o que costuma unir um complexo são as associações que se relacionam pelo mesmo tom emocional. Entretanto, em seu núcleo, inexoravelmente, existe um arquétipo atuando. Então, é aquela velha história. O arquétipo mãe, geralmente, ele aqui dentro, ele está orbitando um monte de Com- sentimentos, de emoções, de medos, de angústias. Que horror, né? Mas é verdade, Com certeza. é verdade, é assim que funciona, né? É. Por não estarem na esfera da consciência e, portanto, não serem direcionados pelo ego, eles possuem uma atuação autônoma. Então, no psicodrama, a gente vai ver essas subpersonalidades atuando independente de nós. A origem do complexo é, com frequência, algo chamado de trauma, um choque emocional ou algo análogo, que trava ou libera uma parte da psique. Assim, na opinião de Jung, pode estar fundamentado tanto em sucessos como em conflitos da mais tenra infância, assim como de situações atuais. Então, o complexo, ele pode ter se formado lá na infância, mas ele continua sendo alimentado por emoções, por sentimentos, por movimentos da vida agora. Porque na infância, né, Rosana, a gente é muito assim, desprotegido, né? Você não tem consciência das coisas, as pessoas vão. E os adultos são muito cruéis com criança, né? Eles fazem medo, eles fazem. Aí você acaba que cria um monte de trauma. Mas isso foi na nossa época lá atrás, né? A criançada de hoje não tem mais isso.
Sei lá. Mudou muito a forma de criação, né? Então, os complexos, os medos que nós tínhamos, né? Nossa, minha mãe olhava para mim e eu já tremia dos pés à cabeça, não abria mais a boca. É. Hoje em dia, você pode olhar de cabeça para baixo, a criança não está nem aí com você. É. E assim, né? Normalmente esses traumas, esses medos que a gente criou, eram as projeções dos nossos pais, né? Exatamente. O complexo, porém, tem sua última questão, na maioria dos casos, na aparente impossibilidade de afirmar a totalidade de sua própria essência individual. Ele é tão cheio de carga emocional que você não consegue enxergá-lo na sua totalidade, porque é muita carga, muita coisa. Você consegue pegar um ponto aqui, trabalhar esse ponto, aí ele volta, ele traz outro. Então, são várias nuances dentro desse complexo. O significado atual de um complexo e a liberação do indivíduo da influência dele somente pode ser conseguida através da psicoterapia prática, que no caso é o que eu estou buscando fazer. Que não é só na psicoterapia da fala. Você precisa de movimento, você precisa agir, você não pode só ouvir, você tem que atuar. Uhum. O conceito de subpersonalidade para Jung. Para Jung, os complexos são personalidades parciais ou fragmentárias somadas dentro de um conjunto de memórias, soma de subpersonalidades. São aglomerados de associações. São grupos autônomos de associações, com tendência de movimentos próprios, de viverem sua vida independentemente da sua intenção egóica. São pequenos demônios, que ele chamava, né? Então, aqui, ó, deixa eu diminuir isso aqui. Então, aqui, olha. Experiência traumática, um susto, uma intimidação, uma vergonha, um medo. O que que ele faz, né? Através de uma experiência traumática, você associa isso. Susto, medo, intimidação, vergonha. Uma energia psíquica é gerada através dessa experiência. Um mecanismo de defesa é criado. E aí busca-se o arquétipo relacionado a isso, a esse tipo de intimidação, de vergonha, de medo, de susto. Busca-se esse arquétipo, cria-se uma subpersonalidade e a soma das subpersonalidades criam os complexos. Vias de acesso para alcançar essa subpersonalidade, esses complexos, são através da percepção, sensações que acionam a memória. Então, um exemplo disso, quando você se lembra de algo, quando você. Espera aí que eu me perdi aqui. Onde é que está aqui? Deixa eu fechar aqui para voltar. Pronto, voltei. Não estava me achando aqui mais. Quando você vai em algum lugar que você sente um cheiro assim de um bolo, que você fala, nossa, que cheiro de casa Lembro de da. vó, É. né? Ai, que cheiro de casa de vó. Ou então uma pessoa passa com um perfume de alguém ou que sua mãe usava.
Assim, nossa, cheiro da mamãe. Então, cheiro, sensação, né? Às vezes Tudo, você, né? uma visão, você passa num lugar que você vê alguma coisa e fala assim, nossa, isso daqui está me lembrando algo. Então, aciona a memória. Quando aciona a memória, você traz à tona aquele complexo, aquela subpersonalidade, tá? Deixa eu voltar ela aqui. Então, as vias de acesso, através de percepções da pessoa, são acionados gatilhos que estabelecem conexão com essa subpersonalidade que é ativada. Podem ser um cheiro, um toque, uma imagem, um semblante, uma cena qualquer de um filme, uma música, um gosto, um sabor. Qualquer uma das sensações, percepções acima pode acionar, ativar esse gatilho da subpersonalidade. Neste momento, a pessoa estabelece uma conexão direta com aquela memória e a sua reação passa a ser como aquela, tomada pelo mecanismo de defesa. Quem assume naquele momento é a subpersonalidade. Então, o exemplo, a pessoa sofre um impacto emocional por medo aos 7 anos de idade. Lembra da história do palhaço que eu falei? Então, aí o que vai acontecer? Aquilo ficou guardado, né? Criou-se o trauma e ele ficou guardado. Aos 20 anos, a pessoa vivencia uma situação e também sofre um impacto emocional. No cenário atual, existe um aspecto que é exatamente o mesmo que vivenciou aos 7 anos. Exemplo, parecia um palhaço ali numa loja fazendo propaganda de alguma coisa. E você levou um baque ali. Então, o que acontece? Aquela subpersonalidade criada aos 7 anos de idade, ela vem à tona. Só que se você parar para pensar, a subpersonalidade com 7 anos de idade, hoje, ela não é adulta, ela tem 7 anos de idade na cabecinha dela. Então, o que a gente precisa fazer? Trabalhar com ela, fazer ela crescer e entender que ela não tem mais 7 anos de idade, que ela não precisa mais temer nem sofrer como ela sofreu quando era criança, porque hoje ela já é uma pessoa adulta e ela tem condições de lidar com isso de uma forma adulta. Uhum. E por que acontece isso? Por que a subpersonalidade não tem a mesma idade que a nossa personalidade? Porque a nossa personalidade se desenvolve de forma espiral. A espiral de desenvolvimento. Durante a subida, a consciência vai esbarrando em algumas subpersonalidades que não estão no centro da evolução almejada e são mais como efeitos colaterais. Essas subpersonalidades emergem como vozes inesperadas no diálogo interno e podem surgir associadas a determinados sentimentos. Porque o que acontece, né, com esse desenvolvimento da personalidade de forma espiral? Ela não sobe de uma vez. Porque eu tive um trauma aos 5, depois eu tive um trauma aos 7, depois eu tive um trauma aos 10, e assim vai. Então a gente não cresce tudo certinho, tudo redondinho, né? Uma ascensão. Não, ela vai girando. E conforme ela gira, você já tentou subir de carro num estacionamento estreito e em espiral? Você
Se não tomar cuidado, você sai batendo a lateral do carro. E é Uhum. assim que acontece, porque a gente vai esbarrando nessas subpersonalidades, umas mais amadurecidas, outras mais infantis. No processo terapêutico, muitas vezes, essas vozes surgem como mecanismos de defesa, assim como nas relações interpessoais, o que pode interferir e, às vezes, até atrapalhar. Então, muitas vezes, a nossa subpersonalidade, em vez de nos ajudar, ela nos atrapalha, porque ela nos coloca em atitudes, em ações infantis, e às vezes é um momento em que você precisa ser adulto para tomar uma decisão, para seguir em frente, para resolver um problema. Esses estados aparecem com muita frequência ao longo do processo de evolução, tornando difícil o caminho rumo ao estado desejado. É como se um carro tentando subir uma rampa em espiral esbarre muitas e muitas vezes nas laterais. E é isso, Muito bom. né? Isso para vocês terem uma ideia do que são as subpersonalidades e como que a gente pode trabalhar com elas, né? Rosane, uma pergunta. Esse curso tu vai dar? Tu devia fazer online. Não entendi bem. Tu vai dar um curso sobre isso, né? Isso, a ideia é dar um curso sobre isso. Eu Mas dei aí tu vai só fazer online, uma visão geral. A minha ideia é fazer presencial e gravar, híbrido, né? e gravar ou trazer as pessoas no Zoom para assistirem a aula presencial, Ótimo. né? Essa é a ideia. Tu vai fazer alguma demonstração agora aqui? Então, quem gostaria de ser a cobaia? Eu. Me dá só um minuto que eu vou pegar uma água, porque eu falei demais e agora eu estou. Cadê a Helena? Helena? Acho que ela está com a águazinha dela, ela deve ter ido até lá. Até É. no banheiro, né? Pois é, gata, tu vem. Aí, se tu quiser, tu Vou. dorme aqui em casa, que o quarto de hóspede tá arrumado agora. Aí tu vai, a gente vai ter, tu vem no dia da gira. Aí tu Sim, isso participa mesmo. da gira. É massa, mulher, tu tem que ver. Eu já estou me vendo aí, Fabi. Vai amar. É um No dia, sítio. por Aí tem vários. favor. É porque eu moro. É assim, eu tô no meu sítio. Atrás do meu sítio tem o do meu irmão, que é, que é o espaço Sim, terapêutico, que é o espaço xamânico. sim. Tu vem com a Rosana. A Rosana já foi aí, Rosana? Não, ainda não. Não, ainda Aí os funiões não. vão chegar amanhã, os indígenas funiô, Rosana, vão chegar amanhã. Ai, que Passar o legal. tempo. É. Legal. Rosana, Então, só um comentário do que você acabou de trazer para a gente. Isso é tão verdadeiro, né, esses estudos, porque eu tive uma situação quando eu era bebê, eu tinha 6 meses, um pouco mais de 6 meses. E isso foi uma coisa que eu nem sabia disso, que tinha acontecido, que minha mãe nem falou. Foi um susto que ela voltou a trabalhar e eu fiquei com uma pessoa que cuidava de mim, que tinha 6 filhos. Ela não arranjou ninguém para cuidar de mim, ela queria voltar a trabalhar. E aí um desses meninos, eles brincando lá, correndo, ele gritou embaixo da minha rede, me levantou assim, me tirou de dentro da rede, e depois disso eu passei vários meses na UTI, sangrando por todos os orifícios do meu corpo. E eu não nossa, sabia, eu não sabia dessa história. E a minha mãe trabalhava em mas hospital. você caiu ou foi o susto que só? Ela disse para minha mãe que eu não caí, mas os médicos disseram que provavelmente o menino me derrubou para fora da rede. Minha mãe não sabe, né? Porque quem estava lá era ela comigo, né? E aí os médicos disseram que talvez eu nem sobrevivesse. Então eu passei vários Nossa, meses numa situação muito, né, difícil assim de bebê. E eu não sabia dessa história. E eu cresci a vida inteira, eu tinha um pânico de ser assustada.
E eu não sabia disso, né? Eu dizia assim, ai, não vamos brincar de cor de me assustar, não, que eu detesto isso. E já adulta, eu trabalhando, né? E aí uma pessoa veio por detrás de mim e deu um grito no meu ouvido e puxou o meu cabelo. Rosana, como você aqui me conhece, eu sou uma pessoa muito tranquila, mas olha como foi que a minha subpersonalidade reagiu. Eu virei assim, como se eu fosse dar uma cotovelada na cara da pessoa. E até ela disse assim, Deice, meu Deus, eu nunca imaginei que tu fosse reagir assim, com tanta agressividade. E ali eu achei muito estranho isso. E aí eu disse assim, mulher, me desculpe, mas assim, eu detesto brincadeira de susto. Não sei por quê. Aí eu perguntei minha mãe, eu disse, mãe, por que que eu não gosto de coisa de susto? Aí ela, ai, menina, essas coisas que a mãe não quer contar pra gente, né? É um negócio aí que tu quando era pequena tu caiu. Eu disse, sim, mas agora eu quero saber. Aí ela me contou. Aí veja só, eu tinha pouco mais de 6 meses, né? E aí você fala isso aí, como esse estudo é verdadeiro. Eu fiquei assim impressionada aqui, viu? É, Por com isso que certeza. eu quero trabalhar com isso, porque o Conselho de Psicologia, ele não aceita a constelação, né? Ah, E já o psicodrama, baseado na teoria de Jung, está dentro do Da Conselho de psicologia. Psicologia, né? Então, eu tenho como fazer as coisas, não que eu vou deixar de fazer constelação. Inclusive, eu quero trabalhar com a. Quero não, eu já trabalho, né, com a constelação apométrica, né? Então, eu quero, inclusive, continuar dando os cursos e fazendo constelação, mas eu quero ter essa parte que eu posso divulgar como psicóloga, porque a E também, constelação Rosana, você eu pode, posso. inclusive, dentro da constelação, lançar mão de momentos com isso aí, né? Sim, posso. Mas a constelação eu não posso me apresentar como Rosana psicóloga. Eu tenho que me Uhum. apresentar como Rosana terapeuta, Ah, sei. né? Eu não posso usar o CRP para constelação. Uhum. Já esse trabalho de psicodrama eu posso, porque eu estou falando uma linguagem da psicologia, né? Inclusive, o que eu passei para vocês é um material real, um material de psicologia, que é comprovado, né? Que segundo eles é científico, né? Que é Uhum. material dentro da academia, né? Então, e eu não entrei nem ainda para mostrar para vocês a parte do psicodrama, né? Como é que ele funciona, como é que ele. Mas é mais ou menos vocês têm uma ideia, né, de como é que funciona o psicodrama. É um teatro, né? A gente faz um teatro, cada um vai representar um papel, e esse papel, só que não tem um script. O script é o que você sente, Uhum. né? Então, como eu escolho você por ressonância, né? Por projeção, eu escolho você. E aí, a partir dessa escolha, você começa a dizer o que você sente. Então, você olha para o medo e como é que você se sente? O que é que você está sentindo? Medo, o que que você sente quando olha para ela? Entendeu? Então, é mais ou menos isso. E aí? Vai ser a Fabi mesmo? Se puder, eu quero. Você que se colocou como cobaia? Se quiser, eu quero. Pode ser? Vocês aceitam, meninas? sim, eu aceito. Então, Olha aí. me diga aí o que que você gostaria de estar trabalhando, o que que te incomoda. Eu quero ver a culpa, Rosana, porque aquela situação lá, depois eu fui refletir, aí eu disse, menina, é como se eu me sentia infringindo a norma, culpada por isso. Uhum. Foi aquilo que a gente conversou, né? É, Então, tá. Escolha alguém, que pode ser a Helena ou a Deiciane ou a Alê.
Ale, você quer participar, Ale? Você pode Sim, participar? Você Eu não pode estou sim. abrir vendo a a câmera? Lê. Hã? Eu não estou vendo a Lê. Não, ela não abriu a câmera. Você pode abrir a câmera? Oi. Olê. Para me representar Isso. é... Ixi, a Lê para me representar. Ale, Minha... você pode representar a Fabi? Ok. Então, a partir de agora, você vai ser a Fabiana. Então, você não vai mais responder como Ale, você vai responder como Fabiana, tá? Então, quando eu falar Fabiana, eu vou estar sempre falando com você e não com a Fabi. A Fabi vai estar lá quietinha e não vai dizer mais nada a partir de agora, tá bom? Só vai assistir. Então, Rosana, só um instante. Aí eu pensando bem aqui, porque é como se a culpa gerasse o pânico. Então, acho que eu quero ver o pânico. tá? Temos três pessoas, então, uma é você, tá? Ale, quem você escolhe, Deiciane ou Helena, para Ale não, Fabiana, né? Agora você é Fabiana. Quem você escolhe para representar o medo? A Deciane. Deiciane, você vai ser o medo. Deixa eu pôr aqui. Então, vamos lá. Como você se sente, Ale? Qual a sua sensação? Palpitação. Estou com o coração cardíaco bem acelerado. Está me causando uma ansiedade, uma dor no estômago, um mal-estar no estômago. Estou sufocada. Estou meio desesperada de estar aqui. Uhum, ok. Quando você olha para o medo, como você se sente? Queria fugir. Uhum. Mas a Medo. dor, o incômodo no estômago é impressionante. E o aperto Uhum, no cardíaco também. ok. É medo. Me diz uma coisa. Você pode ajudar a Fabiana, medo? Não, Como você é? Você é grande? Você é pequeno? sou grande, bem Hum. grande, É e eu maior que a ajudo Fabiana? muito maior, Uhum. assim, e eu não sei o que foi que aconteceu, que a minha posição aqui mudou, eu tô me vendo gigante aqui na tela do celular, e eu vejo a Fabiana bem pequenininha, assim, vejo ela bem fraquinha, assim, sabe? Uhum. E eu tava sentindo essas coisas que ela tá, só que quando ela descreveu, tipo, foi como que se me aliviasse, assim, eu fui crescendo, Entendi. fiquei grande. Medo, da onde você veio, Medo? Conta para mim. Assim que você perguntou, a resposta que veio na minha cabeça foi do pensamento dela. Uhum. Mas em função do quê? O que criou você? Alguma coisa que ela viu. E quando eu Uhum. falo nisso, dá um aperto no meu coração. Ela viu alguma coisa e ela criou, e nem era o que ela viu mesmo, ela que imaginou que era aquilo, e ela me criou ali. Uhum. Fabiana, como é que é ouvir o que o medo diz para você? Não gostei. E para mim veio que foi da minha infância, quando tu Ok. perguntou para ela. E o que você associa quando você olha ao medo? O que você associa? O que vem para você?
na sua Pânico, infância? a imagem não vem, mas me Não vem vem. que me deu pânico, não. É Uhum, uma paralisia. ok. Helena, você pode representar o pânico? É porque você tá de fone, Helena, eu acho. Aí a gente não te Não, ouve. ela estava desligada. Ah, Tal- tá. Agora pode? Pode, agora tá bom. É, Fabiana, você percebe a entrada do pânico? Você percebe o pânico entrando? O que acontece, Fabiana? Quando o pânico entra, você fica muda, não consegue se expressar, não consegue falar. Ok. Medo, você pode ajudar, Fabiana? Eu tive vontade foi de rir na cara do pânico. E Assim, eu sou aí? bem debochado, sabe? É isso que eu Uhum, fico. E assim, sei lá, eu acho a Fabiana tão fraca, sim, sabe? uhum. Eu só tenho vontade de rir na cara do pânico, assim, eu olho pra ela. Tipo assim, eu acho que isso aqui nem devia existir, sabe? É uma besteira. Uhum. É isso que eu sinto, assim, não sei por quê. Eu me sinto Pânico, superior. como é ouvir o que o medo está falando de você? Eu? O pânico? O pânico fica com muita falta de ar, Com falta de mas ar? é, mas não entende essa reação do medo, não. Uhum. Pânico, você. É óbvio, tá? Que todas as subpersonalidades, elas são criadas para ajudar a Fabiana, né? Nenhuma de vocês foi criada para o mal da Fabiana. Todas foram para ajudar, né? Todas são um mecanismo de defesa. Então, como você, medo, que vê a Fabiana mais enfraquecida, que se vê grande, né? Você se vê gigantesca, como é que você pode ajudar a Fabiana a superar esse pânico, já que esse pânico para você é uma piada? É, se ela não tivesse tanto medo de mim, ela podia olhar para mim e ver que eu não sou tão grande como ela acha que eu sou. Então, olhe para ela e diga exatamente isso. Fale para ela o que você está pensando, que é uma maneira de ajudá-la. Tá. Você, Fabiana, me criou muito grande. Eu sou desse tamanho porque você me fez desse tamanho. Mas se você olhar para mim, você vai ver realmente o tamanho que eu tenho. E que você é mais forte do que eu, não eu que você. Como eu vi isso, Fabiana? É uma coisa que sufoca. Eu olho de uma para outra, a, não consigo nem ler o nome. A Helena, a Helena, tô com uma dor no peito, assim, e a falta de ar, assim. O para respirar, o puxar o ar tá difícil.
Mas Uhum. é o tá alerta, eu sempre estou cuidando uma e a outra, assim, o olho está em cima e embaixo, o tempo inteiro. Certo. Medo. A Fabiana precisa sentir esse medo? Ela não precisa. Não, então diga isso para ela. Você não precisa sentir esse medo, Fabiana. Ele não é real. Eu não existo se você não quiser que eu exista. Eu senti vontade, Rosana, quando ela disse assim, eu fico cuidando de um e de outro. Eu senti vontade de ser outra coisa. Eu não sei O se que pode você cuidar de sentiu mim. vontade de ser? Eu senti vontade de ser o amor, para mostrar para ela E você se que sente como amor? eu me sinto agora quando ela disse assim, eu fico em pânico, eu não consigo nem falar o nome. Então eu senti vontade de ser outra coisa para ajudar ela, porque o medo que eu represento, ela não consegue conectar com o medo, né? Então, se eu for Então, outra coisa, pode ser que eu consiga ajudar ela. bem-vinda, amor. O que você pode fazer para Fabiana se sentir melhor? Diga, Pânico, o que que foi? Não, eu me sinto boazinha. Se sente boa Uhum. com a entrada do amor? Não, não. Antes mesmo, o pânico é bom. Ah, tudo e qualquer subpersonalidade, ela é criada para ajudar. É um mecanismo de defesa, e todo mecanismo de defesa vem em prol daquela pessoa que o criou, né? Então, o pânico é bom para Fabiana, porque a protege de alguma coisa, certo? E o amor? O que que você pode fazer para ajudar a Fabiana a sair desse estado em que ela se encontrava? Se ela me permitir, eu queria abraçar ela, assim, proteger ela, porque eu sinto que parece que o que ela viu, ela se sentiu paralisada e sozinha. Eu vejo essa imagem dela paralisada, sozinha, congelada com medo. Então, Uhum. se eu sinto que se eu abraçar ela, se acolher ela, para ela sentir que ela não está só, que aquilo já passou, né, que não é mais do O jeito que era. movimento é livre, você pode É livre? abraçá-la se ela permitir. Você permite, Isso. Fabiana, ser abraçada pelo amor? Permito, eu gostei quando entrou, diminuiu, e o pânico também diminuiu. Uhum. Ótimo. Então, amor, pode abraçar, o movimento é livre. Sinta o meu abraço, Fabiana, de cura, de proteção, de amparo, e que você pode andar novamente. Você não precisa ficar aí congelada. Pânico, você ainda faz parte? Quando ela falou isso, me deu uma dor no coração. Quando ela falou que ela que não precisa mais sentir isso, te doeu o coração? Doeu o meu também, Rosana, quando eu falei. Você consegue ver o porquê que o pânico é tão importante? O amor consegue ver? Porque o pânico, ele se sobrepôs à Fabiana. É como que se fosse algo que esconde ela, assim, que vem primeiro do que ela. Eu olho para o pânico, é como se ele tivesse sobreposto na frente dela. Aí, de novo, ela diminuiu na minha visão. Ela tá bem pequenininha de novo e o pânico tá gigante agora. Fabiana, faz sentido o que o amor disse? Faz. Você se Sim, sente muito. protegida pelo pânico? Não, ele é desconfortável, bem desconfortável. Ele é desconfortável, mas você o usa como escudo, é isso? Às vezes, sim. Ok.
Como eu vi isso, pânico? Alivia. Alivia? É como se me reconhecesse. Uhum. Diga sim, me diz uma coisa, o que que você pode fazer para ajudar a Fabiana com relação a isso? Porque o pânico é desconfortável, como ela disse, não é? O pânico, ela se sente mal. Então, o que você pode fazer para ajudá-la, né? Tendo ela te reconhecido, reconhecido a necessidade de você protegê-la, o que você pode fazer para que não haja mais o desconforto desse adoecimento do pânico? Você pode se transformar em algo mais amadurecido? O que vem à mente é como se eu me transformar em um amuleto. Um amuleto? Ótimo! Então vamos lá, vamos entrar aqui em vez de pânico, amuleto. Bem-vindo, amuleto da Fabiana. Como você se sente agora, Fabiana? Você tem o amor e você tem o amuleto. Como você está se sentindo? Tô bem, mas eu estava vendo a Helena como uma confiança. Ótimo. Amuleto pode ser uma confiança, alguma coisa que você confia. Confiança e coragem. As duas Confiança e palavras. coragem. Coisa boa. Como eu vi isso, amor? Eu fiquei muito feliz quando ela disse essa palavra. Assim, até me motivou a vir para frente, assim, parece que me puxou Maravilha. assim mais para frente da Fabiana, assim, para estar mais perto dela e dele também, do amuleto. Eu gostei Uhum. disso. E você, amuleto, como é ouvir esse bem-estar da Fabiana a partir da sua transformação? Eu fico mais tranquila, mais serena. Uhum. Que movimento você quer fazer, Fabiana? Você quer unir o amor, o amuleto? Sim, Então faça o movimento e me descreva como é que seria esse movimento que vai fazer. botar o amuleto dentro do amor. Ok. E você fica onde? Eu fico na frente delas. Ok. Então, tá bom para você, amor? O amuleto dentro de você e a Fabiana na sua frente? Eu não queria que ela ficasse na minha frente, eu queria ficar do lado dela. Assim, quando você perguntou, eu pensei se eu ficar do lado dela, de um lado, e o amuleto do outro, como que se a partir de agora a gente caminhasse junta. Pode Uhum. ser? Mas Você ninguém, se assim, sente, se visualiza dessa forma, Fabiana, e veja como você se sente. Eu pensei Pode que ser ela, que é. Oi, desculpa. eu pensei que ela fosse me botar no bolso. No bolso. E aí? Mas você se sente bem ao lado dela? Uhum. Como é Mas que eu acho que você esse está, bolso é mais Fabiana? perto. Você está entre o amor e o amuleto ou você continua colocando o amuleto dentro do amor? Como é que você está fazendo agora? Pode ser Movimento uma é do meu, seu. uma do lado direito, outra do lado esquerdo. Ok. Quem você quer do seu lado direito? O amuleto e o lado esquerdo, o amor. Ok. Tá bom para você, amor? tá, porque assim, eu não, meu sentir aqui,
o amuleto não ficar escondido, porque ele simboliza o que ela trazia, o medo, o pânico. Então, assim, agora ela caminha com ele de um outro jeito, né? Não Uhum. mais ele paralisando ela, agora ele caminha junto com ela, levando outro conhecimento, né? Então, por isso que eu vi, assim, a gente dessa forma. E essa coisa é tão forte que, tipo assim, o meu coração tá tão estranho, assim, como se fosse feliz e ao mesmo tempo grande, assim. Legal. E você, amuleto, como é que você está ficando do lado direito dela? Como você se sente? Eu me sinto tranquila, Tá bom para tranquila. você essa É, posição? tá bom. Tá Como se se eu sentindo tivesse bem? ali a qualquer, para qualquer coisa. Fabiana, você tá bem com esse Tô, movimento? tô Tá mais bem? tranquila, tô calma. Aham. Ótimo. Então, se todo mundo está bem, nós podemos encerrar? Podemos encerrar, Fabiana? Eu pode. Não, não é você. Você só assiste. Sim, É essa Fabiana aqui. Pode encerrar, então? Rosana, Ok. o meu coração, como eu disse para você, ele tá estranho, assim. Tá como se fosse, sei lá, tipo uma coisa presa ainda aqui no coração. Não sei, sabe? É uma mistura de felicidade, mas com algo, como se O fosse uma movimento, pedra. o movimento é livre. O que você tem vontade de fazer? Ai, eu acho assim que a Fabiana ela tá presa em alguma coisa ainda. Uhum, Acho que alguma coisa ainda. Eu sinto que isso aqui aliviou ela, mas ainda assim, como que se ainda tivesse uma coisa aqui no coração dela, um peso, uma pedra, uhum. sabe? Assim, como que, sei lá, é alguma coisa que ainda tem aqui dentro. Para mim, não consigo encerrar ainda não, como amor. E, Fabiana, o que é que você diz quando o amor fala isso? Que você ainda tem alguma coisa presa aí? vem a palavra ressentimento. Não sei se procede. Ressentimento. Você sabe o que significa ressentir, né? É sentir de novo e de novo, de novo algo que está lá atrás. Então, você traz isso para o momento presente e fica sentindo outra vez a mesma dor que você sentiu lá atrás. Amor, o que você pode fazer para ajudar a Fabiana a se libertar do ressentimento? Eu queria pegar a mão dela e sair correndo, olha. Pode ser, Fabiana? Pode sim. Pode. Então, deem as mãos aí e comecem a correr. Se visualizem aí correndo. Pegue um Correndo amuleto também e corra junto. é o que Vocês eu não ia estão falar. juntas? Correndo com o amuleto, eu vejo assim, como se a gente estivesse correndo em vários lugares, assim como se a gente estivesse sendo transportada para vários lugares, assim, uma floresta, uma montanha, uma praia, um mar. Assim como se a gente Uhum. estivesse, chega no lugar e sai, chega no outro e sai, assim. Uma coisa muito, muito doida. Nossa. Ótimo, você está pegando a força de todos os elementos da natureza. Você está buscando a força da natureza para você conseguir se libertar. E é isso mesmo. É como se a energia que tivesse presa tá saindo. Está saindo isso? Então corram, pode correr, corram aí para libertar isso, para tirar essa energia presa. Como você se sente, Fabiana? Sente que está saindo? Tá, sim. Tá, ok. Parou Como você até de está? roncar minha barriga. Oi? Parou até de roncar minha barriga. Ah,
Nossa, que coisa boa. A sensação era como se meu coração tivesse cheio de ar, Uhum. aí como se eu fui liberando o ar. Meu corpo está muito estranho agora. Mas conseguiu tirar o que lhe prendia? Sim, Ótimo. Como é que você está se sentindo agora? estou me sentindo bem, estou me sentindo estranha, como se eu nem me reconhecesse dentro de mim. Ah, que coisa boa. E você, Fabiana, como é que você está? Tô bem. Tá bem? Tá Agora a aliviando gente, até o estômago. e agora a gente já pode encerrar. O amor tá bem, o amuleto Agora tá sim. bem, a Fabiana está bem. Sim. Eu Então, queria, Rosana, só ver a cara da Fabiana. ela perdeu a conexão de câmera. Ah, tá. Porque eu queria ver, eu como amor, queria ver se ela. É isso aí que eu queria ver, um Mas sorriso dela. a fisionomia dela tá melhor, tá bem diferente de quando começou. Até Tá. a Helena tá com uma outra fisionomia. Ah. Deu um stop no banheiro. Rosana, eu posso falar alguma coisa para perguntar uma coisa para ti? Daqui a pouquinho, deixa eu só encerrar e a gente já vai conversar. Então, encerrar, né? Diga, Fabi. Agora é Fabi Ressentimento, mesmo. ressentimento e culpa. Tem a ver? Tem. Você Pois é. pode estar sofrendo, trazendo de volta esse sentimento da culpa e ressentindo essa culpa e ressentindo essa culpa. E interessante que quando estava mobilizada aí, deu uma dor na minha tireoide. E Você a sabe que a tireoide, gente somatiza quando porque o eu fui emocional, né? silenciada, né? O Fui emocional silenciada. mexe. Silenciada, né? O chakra da comunicação. Aí deu uma dor Uhum, quando estava falando que estava se sentindo sem ar, presa aí, que era uma coisa da infância. Aí deu uma dor aqui na tireoide. uhum. Então, vamos lá. Helena, você foi o pânico e você foi o amuleto, né? O que isso tem a ver com você, dentro do seu contexto? Eita, eu ando ficando muito com os pânicos mesmo. Tenho. Tenho ficado muito com os pânicos. Agora, com amuleto, Você talvez eu acredita esteja em procurando um. amuletos? Você acredita? Eu acredito, quando eu era mais jovem, eu usava umas figas, eu usava, eu usava meu pêndulo também, Por que que eu você uso um não crucifixo. toma posse dos seus amuletos de novo para espantar esse pânico? É, Você está se sentindo desprotegida, né? Porque uhum, o pânico é uma sensação de que estou desprotegida, vai acontecer alguma coisa, né? Então, por que que você não faz uso dos seus amuletos, as coisas que você acreditava que podiam te proteger? é, Volte a usá-los, isso pode. Ok, Ale. Mas pense antes de você sair, pense se alguma coisa do que você representou tem a ver com você, porque, como eu estava falando, é tudo ressonância, né? Então, observe se o que você representou, que foi a Fabiana, né? Se acontece com você alguma coisa do que ela disse que está Posso? acontecendo com Posso ela. falar? Pode, claro. Gente, fui eu. Foi totalmente eu.
é bem o que eu estou vivendo, o medo e o pânico. Eu só tenho que Certo. agradecer a Fabiana, porque assim, ó, pegou em cheio. Isso cria uma ansiedade. Até fui buscar hoje remédio na minha homeopata, porque eu estou tendo crises de ansiedade por causa do medo e do pânico. E foi impressionante. E é uma coisa Ninguém que a gente entra por acaso, né? não, é uma coisa que a gente não controla, porque eu estou me acordando às 4 de madrugada com aquela dor no cardíaco. Parece que eu vou morrer. E assim, ó, foi o tema perfeito. Tenho muito que agradecer a todas vocês. Ótimo. Então, olha, veja os seus amuletos também, né? Tome posse. Aquilo que você crê que possa te ajudar a sair desse medo, a sair do pânico, alguma coisa que seja concreto, que você pode tocar, que te dê confiança, né? Pode ser, eu não sei no que você acredita, mas pode ser algo que simbolize aquilo que você crê. Vou fazer isso. Gratidão. Tchau, querida. Beijo, Obrigada pela meninas. presença. Na próxima, estamos juntas. Ótimo. Me manda um oi no meu WhatsApp, porque eu te mando uma cópia do link, tá bom? Tá. Eu vou E vai postar ficar isso. gravada, a gente pode assistir de novo? É justamente por isso, para você me mandar um oi no meu WhatsApp, que aí eu mando o link para você assistir de novo. Tá bom, meu amor. Gratidão. Você Gratidão, tem o meu meninas. Boa número, noite. né? Tenho, sim. Tá certo, então. Obrigada, Lê, pela Beijão. representação. Beijo. Então, eu estava falando com a Helena, né? Então, Helena, é o caso de você também pegar algo que você se sente confiante naquilo, né? Você tinha seu pêndulo que você confiava, você pode estar usando o seu pêndulo novamente, ou alguma outra coisa que você considere que vai te trazer confiança, que vai te deixar melhor, que vai se sentir forte de novo. É, eu estava usando ultimamente, não, faz tempo, que eu usava um rosário na alça do sutiã. Olha aí, pegue alguma coisa que você confia de verdade. Usava uma pedra também. Olha aí. Interessante, Rosana, que foi exatamente o que eu peguei no dia lá que eu tive pânico. Uma pedra, olho de tigre que eu estava usando e um rosário. Só me acalmei com o rosário. Olha aí, tá vendo? Então, pegue, experimente, pegue na sua mão, sinta, veja se é isso que vai te trazer força ou se é esse outro. Experimenta e sente no teu coração e tome como um amuleto aquilo que o teu coração sentir mais força. Valeu, obrigada. Gratidão, Fabiana. Obrigada, Helena. Obrigada, Rosana, Leiciane. Obrigada. E você, Daisy, você foi medo e amor. Você sabia que o oposto do amor não é o desamor, não é o ódio, né? O oposto ao amor é o medo. E você conseguiu reverter, né? Pegar as duas faces da moeda, né? Você pegou a face do medo e para você superar o medo, você pegou a face do amor. Então você conseguiu reverter isso. O que tem isso a ver com você? Tem tudo. Porque a Helena não, que ela tá me conhecendo agora, mas a Fabi e você, que a gente já vem caminhando aí um tempo juntas, né? Vocês sabiam que até um tempo atrás eu estava paralisada de medo de sair da situação que eu vivia, né? E falando em amuleto, olha aqui, ó. É uma rança com uma moça num pôr do sol com os braços abertos, simbolizando a liberdade. Uau, que lindo!
Olha o que é que olha o que o medo traz, se vira em amor e traz a liberdade. Ai, coisa boa! Que Pois delícia! isso tem tudo E a ver eu comigo. pensava, eu só imaginava o amuleto dentro do teu coração, aí, bem E tá aí. aqui, ó, bem Pois aqui é. dentro do coração. Eu tirei aqui para vocês verem. E assim, e tem uma frase, viu, aqui ainda. Oh, mas Deixa eu ler aqui. E esse colar aqui eu fiz em 2018, esse pingente, né? Tem assim, que a tristeza não venha ao meu coração e que o conflito não encontre os meus olhos. A natureza inspira a alma. Tem escrito Uau! atrás dos dois aqui, Que lindo! eita, né? é um Tá aqui. oráculo isso aí. É. Uau! E o colar era da minha mãe, que ela usava com um crucifixo, né? Aí eu fico trocando, porque é de ouro mesmo, né? Eu fico trocando só o pingente. Eu tenho uma espada de São Miguel, que eu comprei aqui, já quando eu cheguei, e tem o crucifixo que era dela, que era do colar dela. Então eu fico trocando o pingente, que são os meus amuletos, Aí, né? Minas, você vai encontrar lojas de joias, de bijuteria, semijoias com pedras. Tem muitas pedras, né? Muita coisa feita com pedras aí. Uhum. Então, quando eu queria alguma bijuteria, era de Minas que eu comprava. Eu tinha uma fornecedora lá em São Paulo que trazia de Minas, né? Então, tem muita coisa linda aí em Minas, viu? E tem uma pedra chamada Espada de São Miguel, né? Que é linda também. É, Essa eu não conheço. É linda, ela é uma Rosana. pedra, Fabi, esse meu pingente que É eu uma tenho. pedra azulzinha, Deixa eu pegar linda. ela aqui, ver se eu consigo pegar para mostrar para Bom, você. tudo que é do São Miguel é azul, né? Ele é o Deixa eu raio só. azul, né? É, mas é um azul tão interessante que é assim, uma pedra toda assim cheia de, sei lá, Rajadinho. é rachadinha, assim, linda. E aí, Fabi? Ai, Vou feliz. mostrar aqui para vocês como é que Maravilha. ela é, ó. É linda, ó. Ela é toda. Ela é Olha como bruta é linda, mesmo. Rosana. É, Linda, linda, E ela não linda. é lisinha, não. Ela é como é se fosse não. assim, umas. Toda cheia Parece de. uma selenita. Ela é Parece toda vassoura cheia de de. bruxa. Ela não é Ela é minúsculazinha, riscadinha, não. É né? riscadinha, é isso mesmo. É tipo uma selenita, que ela não é lisinha, ela é toda arriscada. É. Então tem tudo a ver com a minha história, com a minha vida, com a minha trajetória. Tu tá toda de blusa rosa choque, é o amor, É vermelha, né? E batom vermelha. É, vermelho. vermelho amor. E É. você, Fabi, como é que foi para você a experiência de ver como é que a tua cabeça funciona? Foi bem interessante, assim. Eu fiquei, meu Deus, quando eu estava no meio da história, menina, será que eu estou pronta para ver isso? Aí fui, né? Como se eu tivesse. Não, porque aí eu entraria em pânico. Aí eu digo, não, vamos respirar. Aí respirei. Aí, como meu TSH já está mais baixo, eu consegui, né, ficar tranquila, porque se ele tivesse mais muito alto, o coração começava a ter pressão, subia, ficava horrível. Fiquei tranquila. Aí comecei a curtir, foi muito legal, porque eu acho e eu percebi muito essa coisa desse silenciamento, que deve ter sido alguma coisa que eu tive que me fez silenciar, me fez ter né, ficar com esse segredo. Alguém falou para você engolir choro, engolir Não, medo? a mamãe fazia o seguinte, a mamãe batia na gente, depois dizia, cala a boca, menina, porque a pobre velha tinha 4 filhos pequenos, 4 filhos bebê, aí quando estavam chorando, ela batia para pararem de arengar. Quando a gente estava chorando, ela batia para poder a gente se calar. Eu passei muito tempo Também, engolindo meu e você choro. sabe que isso pode provocar um trauma mesmo na criança, né? Porque ela tem que engolir esse choro, né? De alguma forma. Pois é. Agora eu era muito medrosa, eu tinha medo de muita coisa, né? Você E teve. via fantasma?
Ai, morria de medo de fantasma, Mas você morria de via? medo. Não sei, não. Eu sei que de uma vez eu ouvi umas vozes, umas coisas. Aí eu sei que eu morria de medo. E eu me lembrei muito de uma coisa quando eu era criança, que foi o seguinte: tinha uma menina que estava, quando ela falou, me veio, dentro, no meio da história, me veio isso. Ela estava paquerando com o rapaz e eu marquei o encontro dela com o rapaz. Menina, eu fiquei com tanto medo que o meu pai descobrisse isso, que eu acho que eu fiquei em pânico. E na hora eu me lembrei disso aí. E pode ser alguma coisa relacionada a isso também, né? Como se eu estivesse infringindo uma norma. Aí lá Sim, naquele dia eu me senti infringindo uma norma, exatamente. Você me sentindo infringiu culpada. uma norma de um valor religioso seu. Pois é, Pode exatamente. ser isso. Só que com isso, o que que você consegue trazer de maturidade para essa criança lá do passado, né? Que estava com medo porque infringiu uma norma. É que a norma era do meu pai, não era minha, né? E é A uma norma. norma, ela foi momentânea. Hoje, É, essa naquela. norma, ela não tem mais validade para você. É, não tem mais validade nem naquela história do marcar o encontro, né? Porque marcar o encontro de amor é uma coisa linda. E nem na Sim, história do terreiro, né? Porque é uma coisa linda também, é uma escolha minha, é toda uma filosofia que eu busco, né? então, Diferente, né? é Dele. isso que você precisa amadurecer essa criança que se culpa por ter feito algo errado. Uhum, Era uma norma criada pelo seu pai uhum, que não faz mais sentido hoje. uhum, E você não estava fazendo nenhuma coisa de maldade, você estava cultuando amor. Então, essa criança não cometeu um erro, né? Ela não uhum, burlou uma norma, ela foi em busca de amor, foi uhum. ajudar alguém a ir atrás do amor. E foi tão assim, porque realmente eu fui muito para aquele momento, eu fui muito pelo meu irmão, né? Por amor, assim, porque ele estava sozinho, estava sem ter quem ajudasse. E eu fui com muito prazer, né, para esse ritual dele, que era uma coisa que, por amor mesmo, foi uma Sim, escolha de amor. e de novo, né? Mesmo sendo por amor, você se sentiu fazendo algo errado. Foi. Então, é essa consciência de que o amor só traz coisas boas. Uhum, exatamente. E trouxe, né, Rosana? Porque olhar para isso de novo é uma cura, né? Com E eu tava, certeza. e eu tava vendo o seguinte, que eu, né, eu com esse meu TSH 0,28, eu me saí super bem, porque é muito baixo, TSH 0,28 deixa você uma pilha, né? Eu fui para lá, fiz tudo isso, lidei com aquela história de uma forma tranquila, entre aspas, não saí correndo, né? Fiz tudo assim de uma forma muito forte, entendeu? E eu digo, menina, puxa vida, quando eu vi o resultado do meu exame, eu digo, eu fiz tudo isso com o TSH 28. Porra, Olha, Fernando, tu é demais. Gente, TSH é um hormônio da tireoide, sabe, né? O meu estava baixíssimo, e quando você está com ele baixíssimo, você fica no hipertireoidismo, você fica com o coração tucu, 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 qualquer coisinha você fica ansiosa, você fica com pânico, e eu estava super tranquila para tudo isso, entendeu? Fabi, eu também tomo medicação para tireoide. Ah, pronto. Pois meu TSH estava 0,28, estava bem baixinho, e eu ainda consegui ficar, né, na medida do possível, ótima. Lidei com o que eu tenho que eu tenho mais medo, que é o pânico, que eu tinha. Tenho mais não.
Oh, maravilha! Mas lembre-se dos seus amuletos, né, também? Não, e falando em amuleto, eu sempre tive muito amuleto, né? Eu sou devota do Padre Pio, então eu tinha muito amuleto do Padre Pio, o texto do Padre Pio que eu coloquei na hora, né? Eu sempre andei com muito amuleto, eu adoro amuleto, ó. Que é a pedra e o texto, esse rosário que eu trouxe, que eu ganhei do Padre Pio. Então, eu sempre andei com muito amuleto. Aí, tá vendo? Não precisa mais ter pânico. Você está super protegida. É Yes. só liberar o amor. Uhum. Não, e na hora eu achei tão lindo, porque eu disse, Fabiana, né, no processo lá, eu disse para mim mesma, Fabiana, agora eu posso cuidar de você, criança. Aí, tá vendo? Ficou muda. Pois é, só um instante, só um instante. Pois é porque tem uma pessoa aqui me chamando na consulta. Ah, tá. Pois tá, eu vou ficar aqui, mas vou ficar ouvindo vocês. Tá bom. Então, gente, é isso. Ele Foi não ótimo, é Rosana. tão diferente da constelação, mas é completamente diferente da constelação. Assim, eu fiquei um pouco perdida, sem saber o que fazer direito, né, Rosana? Por isso que eu disse assim, Sentiu, falou, né? eu disse, eu posso ser outra pessoa, porque eu sinto que eu quero ser outra pessoa, Pode sim. mas eu não sabia se podia, né? Tipo, eu mesmo me trocar, né? Mas pode, inclusive é exatamente isso. O que que acontece? A subpersonalidade, quando se toca que, poxa, não é bem por aí, eu preciso, ela muda de faixa, ela mudou, porque amor e medo são as duas faces da mesma moeda, são os dois opostos, né? Então, o amor está numa extremidade e o medo está na outra. Interessante, a gente escuta que é o oposto do amor é o ódio, né? Tipo, Não, é o o medo, desamor, né? É o é o medo. medo. É. E isso é Qualquer dia tão verdadeiro. eu vou fazer uma palestra sobre esse, esse, essa visão, né, do amor ser o oposto do medo. Sim, eu não Porque conhecia. quando você ama, qual é a maior força do amor? Fé. Quando você tem fé, você não teme absolutamente nada. Você tem coragem, né? Exatamente. Obrigada, viu? E você, tudo isso tem a ver com o amor. O amor te dá força, o amor te dá fé, o amor te impulsiona. Você não tem medo de absolutamente nada quando você está amando. Você se atira de cabeça. E isso é É. tão verdadeiro, né? Foi o que aconteceu comigo. E eu, assim, eu me apaixonei, eu amei a vida. Uma nova vida que eu, né, queria construir para mim. Então, isso me fez ter coragem de fazer o movimento, de largar tudo que era conhecido para mim, né? E começar. E às vezes eu tinha medo. Só que aí é o que você disse, eu tinha fé, e aí ao mesmo tempo eu ficava ali com medo, mas eu saía dele logo, eu não permanecia nele como antes, né? Não ficava paralisada nele mais. Sim, na hora que eu estava falando aqui, é o seguinte, na hora eu fiz, quando eu fui para o meu quarto, né? Fui para o meu quarto sozinha. Aí eu disse, eu tenho é, formas de lidar com isso agora, porque agora eu posso lidar com isso. Aí o que que eu fiz? Exatamente. Aí eu peguei, né? Fiz um exercício sistêmico, visualizei meu pai e minha mãe, né?
comigo, com toda a minha ancestralidade, que me deu coragem, força para lidar com isso. E aí eu peguei, eu adulta, disse assim: agora, Fabiana, querida, eu posso lhe acolher. Agora eu posso, eu venha para cá que eu lhe acolho e lhe protejo. Eu fiz na noite lá do. É isso Aí aí. depois que eu soube que estava com o TSH 028, eu digo, porra, como tu foi massa! Porque só a gente sabe, né? A gente que Não, tem mas hipotireoidismo sabe. só a gente mesmo no momento sabe, né? Me diz uma coisa, Fabi, como é que é olhar para sua cabecinha aí dentro? Encarar o complexo do medo. Foi interessante, mas foi bem aquilo, era bem aquilo mesmo, uma paralisação, né? Uma coisa, eu ficava daquele jeito que ela ficou. Aí quando veio o amor, Que alívio, né? foi o bálsamo. E eu sabia que era essa danada que ia fazer alguma diferença, assim, bem. Eu não te chamei para ser eu, porque eu digo, não, não é para ela ser, não é para ela me representar, é para ela representar outra coisa. Mas na hora que a Rosana pediu, eu já olhei para a Lê. Eu nem sabia se eu ia entrar, nem o que que eu era, mas os meus olhos foram para ela. É aquilo que a Eu gente nem fala, estava né? vendo, ela não estava aparecendo aqui para mim, não. Mas os meus olhos foram em direção à janelinha dela, como se fosse ela mesma que era para ser você. É muito interessante, né, Rosana, isso, como o campo é verdadeiro, né? Campo não mente, não. É exatamente o que tem que ser. E Eu ela também achei trouxe que ia ser isso. ela também. Olha, a Helena também sentiu que era ela. Pois é, eu senti, não, aí eu pensei, quem é que vai ser? Vai ser eu, porque não é a Deice, não é a Helena. Aí pensei, bom, será que é a Helena? Não, aí eu nem estava vendo, ela não estava nem aparecendo na É que a janelinha dela aqui, janelinha não. dela estava fechada, né? Pois é. De câmera. Aí quando ela disse, Ale, eu digo, vale, tem uma terceira pessoa aqui dessa. Mas ela Muito estava lá obrigada. paralisada, né, Fabi? Não, eu via só o medo e o pânico, né? Eu estava escondida atrás deles. Uhum. Tudo a ver. É, agora, olhando para a tua cabecinha, botando a tua cabecinha em ordem, tá tudo certo. Tudo certo. Gostei, Rosana. Maravilha. Gostei dessa Gostou? nova. Legal. E Ai, eu a amei. Helena olhar para o pânico com toda essa dieta dela também, ó. Força. Coragem, né? Coragem. Deixou até de roncar, menino. Pois é. É toda hora indo no banheiro. Mas é isso. Não sei se vocês estão me vendo ou me ouvindo. A Mariana tá me ligando. Não, você ficou de ladinho e agora sumiu. É porque a Mariana tá me ligando. Aí, aqui na. Voltei. Mas é Bom, isso, meninas. Obrigada, Beijinho, muito né? obrigada. Apresentei a vocês o novo projeto. Vocês gostaram do movimento, então vamos seguir Bloquear. em frente. Vamos seguir em Gostei frente. muito, Rosana. Muito obrigada mais uma vez. E aí, se for poder ser, né, online, aí tu fala, porque aí a gente vê a possibilidade de participar desse curso. Por Ele enquanto, agrega muito. as pessoas ainda não se colocaram nem para assistir, né? Vocês assistiram hoje a palestra na semana passada não, na semana retrasada foi a Presencial, palestra né? presencial, mas foi muito pouca gente, então vou ter que movimentar mais, Vamos divulgando. né? E aí a gente vê legal. como é que vai ficar. Tá, muito, muito obrigada. Até segunda-feira. Um beijo para todo mundo. Beijo. Beijo, Obrigada, bom Exames, Helena. exame, Helena. Helena. Tudo de Faça bons bom. exames. Leve os Deus quiser. amuletos. Se Deus quiser, não vai ser nada.
Vai Eu tô não, preocupada com esse exame, mas não, vai dar tudo tá certo. certo. Há de ser tudo bom. É. Deus quiser. Beijo, obrigada. Beijinho, Boa beijo. noite. Tchau, gente. Tchau, Tchau. obrigada, gente.